O tema desta semana é rendição. A passagem de hoje é Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21. Morte que gera vida. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Provavelmente, você está familiarizado com dias que nos irritam e nos fazem perder a paciência a ponto de rangermos os dentes. Em um minuto está tudo indo bem, no minuto seguinte você se depara com uma situação que te provoca. E naquele momento, você tem uma escolha difícil a fazer. Você responderá aos instintos da carne ou obedecerá ao Espírito Santo? Todos nós enfrentamos essa escolha diariamente. Nos deparamos com colegas de trabalho ou escola que são competitivos e abalam nosso ego e nos fazem questionar nosso valor. Ou ouvimos o comentário descuidado de um amigo que cutuca um lugar sensível do nosso coração e desencadeia uma série de reações involuntárias. Muitas vezes, essas situações revelam uma desconexão em nossos corações. Sim, recebemos Jesus, mas nem sempre agimos como Jesus agiria. Facilmente, aceitamos nascer de novo na família de Deus, mas somos menos dispostos a nos render e morrer para nós mesmos no processo de santificação. Aceitar o dom gratuito da salvação de Jesus significa que também concordamos em renunciar à nossa falsa independência, à nossa vontade de conduzir nossa vida por conta própria e reagir às irritações sem ponderação. Em outras palavras, concordamos em morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo também lutou com essa realidade, e na passagem de hoje, ele nos dá ensinamentos práticos para lidar com o estresse. Paulo nos lembra que, embora ainda vivamos em nossos corpos caídos, a morte de Cristo quebrou o domínio do pecado sobre nós. Por causa do sacrifício de Jesus, não estamos mais à mercê de nossas reações instintivas, mas agora podemos escolher agir segundo a orientação do Espírito Santo. E embora essa escolha se mostre extremamente difícil às vezes, Jesus nos fortalece no calor de cada momento à medida que nos rendemos a Ele. Morrer para si mesmo não é uma tarefa fácil. No entanto, quando fazemos, renascemos para o amor, alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, mansidão,
fidelidade e domínio próprio, o fruto de uma vida vivida na dependência do Espírito Santo. Hoje, vamos seguir os passos de nosso Salvador e escolher a morte para o nosso eu, para que também possamos caminhar em sua vida de glória.